tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem, certo? Espero também que vocês estejam se protegendo, não estejam saindo de casa e se precisar sair de casa, use máscara, tá certo? Para quando as aulas voltar, todos nós possamos voltar bem, ok? Vê só, minha gente, a aula de hoje vai ser uma breve revisão do último assunto que nós vimos em sala de aula, tá certo? Aí veja só. Na sala de aula, os últimos assuntos que nós vimos foi razões trigonométricas na circunferência, certo? Aí vimos seno e cosseno, certo? Aí eu vou relembrar aqui com vocês. Aí a gente aprendeu que os valores notáveis, tanto para o seno, como é que se descobre, quanto para o cosseno, ok? Depois a gente vai ver esse assunto aqui que vai ser o início dessa unidade. Aí vamos só relembrar um pouquinho com vocês. Vocês lembram que existe uma tabela, certo? Uma tabela de ângulos notáveis, que é a tabela do seno de 30, seno de 45 e seno de 60. Do cosseno de 30, do cosseno de 45 e do cosseno de 60. Tangente de 30, tangente de 45 e tangente de 60. Só que esses daí a gente tem de cabeça, a gente já decorou há tempo, porque desde o nono ano nós vimos essa tabelinha aí, tá certo? O problema é quando acontece isso, ó. Determine um ângulo do seno de 150 graus, do seno de 210 graus, do seno de 360 graus, do seno de 0 graus, do seno de 90 graus, do seno de 180 graus, do seno de 270 graus. Dioclésio, o senhor só ensinou o seno de 30, de 45 e de 60 graus. Sim, realmente, a gente aprendeu, certo? Mas só que no início desse ano, a gente, antes de sair, né, vamos dizer, de férias, certo? Que a gente foi obrigado a sair, eu ensinei como a gente encontrar esses outros ângulos, usando como base aquela tabelinha, certo? Então veja só, o seno de 30 graus todo mundo tem na cabeça, todo mundo já sabe por causa da tabela. O seno de 30 graus é 1/2, certo? O que acontece? Dioclésio, tudo bem, mas se aparecer determine o seno de 150 graus. Como é que eu vou fazer? O seno de 150 graus também, eu vou colocar aqui em cima, ó, é 1/2. Dioclésio, não entendi nada. Vou mostrar. Ensinei na sala de aula, certo? E vou mostrar aqui. Veja só, que esse seno aqui, que é de 30 graus, certo? Ele está no primeiro quadrante, certo? E o seno de 150 graus está no segundo quadrante, beleza? Certo. Já que a gente está falando de seno, tudo que estiver aqui em cima da minha circunferência vai ser positivo. Tudo que estiver abaixo da minha circunferência vai ser negativo. Então, se eu quero descobrir o seno de 150, minha gente, é só fazer assim, ó, usar essa formulazinha, ó, para o segundo quadrante. 180 menos o valor aqui, vou chamar desse ângulo de ângulo alfa, quando está no segundo quadrante. Então veja só, 180 menos 150 graus dá 30 graus. Qual é o seno de 30? 1/2. Então o seno de 150 também vai ser 1/2. E sim, Dioclésio, se estiver no terceiro quadrante. Se estiver no terceiro quadrante, eu pedi para vocês usar essa fórmula aqui, ó. Certo? O ângulo que tu tem menos 180 graus. Certo? Aí vê só, qual é o ângulo que tu tem, Benção? 200, no terceiro quadrante, 210. Beleza? Tira 180 graus, quanto é que tu vai ficar? Com 30 graus. E qual é o seno de 30 graus? 1/2. Aí o que acontece? Lembra que antes eu falei que tudo que está acima, na parte positiva dessa reta aqui, ó, que a gente conhece como reta o quê? A reta
Y, essa aqui é a reta X, essa aqui é a reta Y, certo? No meu plano cartesiano. Tudo que tiver acima, na reta aqui Y, ela é positiva. Quando eu estou falando de seno, eu estou trabalhando com essa reta que está na vertical, certo? Que é a reta Y. Aí veja só que o 210 está abaixo, na parte negativa da reta Y, então vai ser negativo. Então, seno de 30 graus não é 1/2, aí vai ser menos 1/2. O seno de 210 graus. Então, claro, se eu estou mais ou menos me lembrando, ou não estou entendendo, vou mostrar passo a passo, tá certo? A gente já fez, você pode ver isso no caderno, eu expliquei direitinho na sala de aula, certo? Isso daí mostrei, tem mais coisa, mas eu estou só fazendo uma revisão, certo? E para o vídeo também não ficar muito grande, eu dei uma simplificada no assunto. Dioclésio, e como que eu vou encontrar o seno de 330 graus? Bem fácil, certo? Se tu pegar aqui, ó, 360, aí tu retira o ângulo que tu tem. Então, qual é o ângulo que tu tem aí? 360 menos 330. Qual é o resultado? 30 graus. E qual é o seno de 30 graus? 1/2. Só que 330 está na parte negativa, certo? Do meu eixo aqui X. Então, ele vai ser menos 1/2. Então, aqui, ó, a resposta é menos 1/2. Então, veja. Se aqui, Dioclésio, fosse 60 graus, o seno de 60 seria quanto? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, beleza? Se a gente tem decorado por causa da tabelinha. Aí, pronto, aqui é 60. Qual é o ângulo que estaria lá no segundo quadrante que representa o mesmo valor de 60? Aí é só tu fazer o quê? 180, certo? Menos 60, dá 120. Então, um ângulo de 120 que tiver aqui também vai ser raiz de 3 sobre 2. Aqui você vai fazer a mesma coisa e aqui vai fazer a mesma coisa. Isso é só relembrando, certo? Estou falando assim rapidinho, porque a gente já aprendeu isso. É só dar uma olhadinha no caderno e no livro. Isso já está feito, as atividades disso aí está feito também. A gente vai ver cosseno, certo? A gente já viu isso também em sala de aula, mas coloquei aqui para relembrar. Aí veja só. Coloquei aqui os valores notáveis. Aí fiz o meu círculo trigonométrico, tá certo? Aí coloquei aqui, ó, P, que seria 45 graus, P uma linha, 135 graus, P duas linhas, 225 graus e P três linhas, 315 graus. Aí veja só. Professor, mais uma vez. Cosseno de 45 eu sei, é raiz de 2 sobre 2. Beleza. Mas o de 135 eu não sei. Tu vai usar a mesma ideia que a gente usou no seno. Veja só. Tu vai pegar o quê? Fazer aqui, ó. 180 e retirar o ângulo. Vou chamar esse ângulo aqui de beta, certo? 180 menos o ângulo aqui, que é 135, certo? 180 menos 135, deixa eu fazer a conta, 45. Qual é o ângulo de 45? Raiz de 2 sobre 2, só que tem uma coisinha. O cosseno, ele trabalha usando o eixo aqui, certo? X. Vou até colocar aqui, ó, eixo X, só para a gente não se confundir, e eixo Y, ok? Da origem, vindo para o lado direito, aqui, ó, ao lado direito, tá certo? É positivo. E da origem, indo para o lado, toda essa parte, indo para o lado esquerdo, é negativo, certo? Aí o que? 180 menos beta, aqui está representando 135, certo? 180 menos 135 dá 45. Então, o cosseno de
45 é o mesmo valor do cosseno de 135, só que negativo, porque o segundo quadrante está na parte negativa do cosseno, então vai ficar aqui, ó, resposta menos raiz de 2 sobre 2. E ó, Clécio, e 225? Aí eu vou usar essa mesma teoria, ó. Veja só, eu vou pegar o ângulo, que no caso aqui é beta, não é isso? E retirar 180. Se eu pegar um ângulo aqui, que no caso é 225, e retirar 180, vai dar 45. Qual é o ângulo de 45, Dioclésio? Raiz de 2 sobre 2. Mas veja que ele está na parte negativa, tá certo? Porque essa eu vou até fazer aqui, ó, de vermelho, ó. Parte negativa, tá um vermelho bem clarinho, porque o meu piloto já está apagando. Parte negativa do cosseno. Dioclésio, qual é a parte negativa do seno que o senhor não pintou? A parte negativa é essa, ó. Todos os valores que estão aqui embaixo é negativo. Já no cosseno, todos os valores que estão à esquerda é negativo. Aí veja só, então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2 a resposta. É só relembrando, certo? Aqui 315 está na parte positiva do cosseno, certo? Como é que eu vou fazer? Usando essa mesma ideia que eu já mostrei aqui, ó. Tu vai pegar 360 graus e retirar o valor do ângulo de beta. 360 menos, beta aqui está sendo representado por 315. 315 vai dar 45. Então, 360 menos 315, 45. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2, certo? Está na parte positiva, então a resposta aqui, colocada de preto, é raiz de 2 sobre 2. Dioclésio, e se fosse, exemplo, deixa eu ver, 20 graus? Aí o livro vai estar pedindo para você olhar a tabela lá embaixo, tá certo? Porque depois é que a gente vai ver arcos complementares, tudo, tá certo? Mas aí você ia olhar a tabelinha lá embaixo. Mas geralmente, e na prova só vai cair usando a ideia de 30 graus, 45 graus e 60 graus, tá certo? Mas isso aqui vocês já aprenderam. O assunto novo para vocês é esse aqui, ó. Relações entre seno e cosseno, certo? O assunto é esse. Aí o primeiro ponto desse assunto é relação fundamental da trigonometria, certo? Aí isso aqui, ó, eu poderia mostrar, fazer um círculo trigonométrico e mostrar porque ele encontrou essa resposta aqui, essa fórmula aqui. Mas eu já vou dar para vocês prontinho, certo? A fórmula é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Não importa, certo? O valor que eu coloque aqui, tipo seno de 30, seno ao quadrado de 30. Então aqui vai ser o cosseno ao quadrado de 30, porque aqui, se x aqui foi 30, aqui também vai ser 30. Quando eu resolver essa conta, a resposta sempre tem que dar 1, tá certo? Então, quando ele falar de relação fundamental da trigonometria, tu já vai lembrar dessa fórmula. Seno ao quadrado de x é igual ao cosseno ao quadrado de x. Desculpa. Quando ele fala lá, relação fundamental da trigonometria, você já vai lembrar dessa fórmula, certo? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí aqui eu coloquei um exemplo, certo? Como é que você, como poderia aparecer no livro ou na prova e como você iria resolver. Sabendo que seno de x é igual a 1 meio, determine o cosseno de x. Então, ele te deu o valor do seno de x e ele quer saber o cosseno de x. Aí, qual é a fórmula que eu tenho? Vou usar a relação fundamental da trigonometria, certo? Que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí vê só, quem é seno de x? É 1 meio. Então na parte aqui de seno de x eu vou trocar por 1 meio.
Só que o seno de x está ao quadrado, então eu pego 1/2 e elevo ao quadrado. E o que é que eu quero descobrir? Cosseno ao quadrado de x. Então eu vou colocar aqui, ó, cosseno ao quadrado de x mais 1. Tá certo? Porque eu quero saber o cosseno de x, então eu vou fazer isso. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou resolver minha potência. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Certo? Vou repetir aqui, ó, o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eu não quero descobrir o cosseno de x, então eu vou isolar aqui, ó, o cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Para isolar, eu tenho que passar esse 1/4 para o segundo membro. Vai ficar menos 1/4. Ok? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou resolver essa continha aqui, ó. Então eu vou repetir o cosseno ao quadrado de x igual a... Para eu resolver essa conta, observo que eu tenho aqui uma subtração de fração e os denominadores são diferentes. Aí eu preciso tirar um MMC de 1 e um MMC de 4. Como é que eu vou fazer para tirar o MMC de 1 e o MMC de 4? A gente nem precisa pensar, né? E nem fazer a conta. Quando eu tenho eu já ensinei isso a vocês, toda vez que eu tenho um número e o outro valor do denominador é 1, um MMC geralmente vai ser, sempre vai ser o número que eu tenho, que é 4. Então aqui eu vou colocar o 4 e vou fazer assim, ó, 4 dividido para 1, 4, 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido para 4, 1 vezes 1, 1. Então eu fiquei assim, ó. Cosseno ao quadrado de x é igual a 4 menos 1, 3, certo? E aqui embaixo eu vou repetir o 4. Ah, professor, terminou. Cosseno ao quadrado de x é igual a 3/4. Não terminou, porque eu não quero saber o valor do cosseno ao quadrado de x, eu quero saber o valor do cosseno de x. Então, eu preciso tirar esse quadrado. Como é que eu tiro esse quadrado? Daqui. Eu passo ele para o outro membro. Aí vai ficar assim, ó. Cosseno de x é igual a mais ou menos, certo? A raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Porque isso aqui é uma potência, quando vem para o outro lado, ele vem no inverso. Então, ao inverso da potência, a radiciação. A raiz quadrada de 3/4. A raiz de 3 eu não tenho, eu vou repetir a raiz de 3. E a raiz de 4 é 2. Então, a resposta é essa, certo? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que a gente faz, certo? Com esse exemplo. Eu vou apagar o quadro e vou voltar com os exercícios. Pronto, turma, já voltei. O exercício está na página 296, certo? Nós vamos fazer o 20º, 21º, 2º, 23º e 24º, tá certo? No 20º tem ainda a letra B, a letra C e a letra D. Eu vou explicar a letra A e vocês vão fazer os demais. No 20º ele diz assim, ó, verifique a relação fundamental da trigonometria para os seguintes números reais. Aí o que é que eu coloquei? Quando você olhar aí no seu livro, tem assim, ó, π sobre 3. Nós sabemos que π equivale a 180 graus, tá certo? Então, se eu pego 180 e divido por 3, vai ser igual a 60 graus. A relação fundamental da trigonometria que eu coloquei, que estava aqui embaixo, ela não diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, o que é que acontece? Eu vou trocar aqui o x pelo meu ângulo, que é de 60 graus, certo? Vai ficar assim, ó, seno ao quadrado de 60 mais cosseno ao quadrado de 60 graus. Obrigatoriamente, isso daqui tem que dar 1, ok? Então, veja só. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2.
Já que isso aqui está ao quadrado, então raiz de 3 sobre 2 vai ficar ao quadrado. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Tá certo? Isso tudo ao quadrado. Quando eu resolver essa conta, isso aqui tem que dar 1. Se não der 1, se a resolução dessa conta não for 1, é porque tem alguma coisa errada. Certo? Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado é raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Vai dar raiz quadrada de 9. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 1 ao quadrado é 1. E 2 ao quadrado é 4. E isso tudo tem que ser igual a 1, não é isso? Aqui. Então vamos lá. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. E aqui embaixo eu repeti o 4. Mais 1 quarto. Então aqui eu tenho uma soma de fração com denominadores iguais. A gente repete o denominador, que é 4, e soma o numerador. 3 mais 1, 4. E 4 dividido por 4 dá quanto? 1. Olha a resposta. Igualzinho. Então, aí está verdadeiro e eu verifiquei o que ele pediu. Tá certo? Aí você vai fazer isso, a mesma coisa na letra B, C e D. Pronto, agora nós vamos fazer o 21º. E o que é que pede no 21º? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, certo? O 21º diz assim, ó, sendo o cosseno de x igual a 3 quintos, com x no quarto quadrante. Então, cosseno, quando está no quarto quadrante, ele é positivo. Então, isso aqui é positivo, tá certo? Determine o seno de x. Então, eu vou usar a relação fundamental da trigonometria, certo? Que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vou usar essa relação, certo? Que é para encontrar o valor de seno de x. Esse aqui é bem parecido, a forma de fazer é igual ao exemplo que eu dei, certo? Na aula. Esse daqui também. Então, eu vou mostrar como você inicia o 21, o 22 você vai fazer sozinho, tá certo? E o 21 quem vai terminar é vocês, porque é a mesma forma que se faz o exemplo. É da mesma forma que a gente fez o exemplo. Então, vê só. Seno eu não tenho, é o que eu quero descobrir. Eu tenho o valor do cosseno, então vou repetir o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x. Mas quem é o cosseno de x? O cosseno de x é 3 quintos. Só que isso aqui está ao quadrado. Isso aqui obrigatoriamente tem que ser 1. Aí o que é que tu faz? Coloca seno ao quadrado de x, eu esqueci do x aqui, ó, mais 3 ao quadrado, 9, e 5 ao quadrado, 25. Isso aqui é igual a 1. O que tu vai fazer agora? Tu vai pegar esse 9 sobre 25 avos e passar para o segundo membro. Aí vai ficar aqui, ó, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9 sobre 25 avos. Certo? Aí quem vai terminar essa conta é vocês. Qualquer coisa é só olhar o exemplo da aula para tirar alguma dúvida, certo? Ou falar comigo no WhatsApp. O segundo se faz da mesma forma, só que do lugar de eu pedir o seno, eu estou dando o seno e estou pedindo o cosseno, mas a forma de fazer é a mesma, tá certo? Agora, deixa eu ver o 23º para explicar a vocês. Diz assim, o número real alfa pertencente, esse número real está entre 0 graus e 2π, que é 360 graus, pode satisfazer simultaneamente, aí ele diz, seno de alfa, esqueci aqui de colocar, é igual a 1/3, e o cosseno de alfa é igual a 2/3. Então, o que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, se eu pegar seno de alfa
certo? E somar o seno de alfa ao quadrado e somar com cosseno de alfa ao quadrado, ela vai satisfazer a nossa relação trigonométrica que diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a 1, certo? Então ele está dizendo, se eu substituir esse valor aqui e esse valor aqui, a resposta vai dar 1. Aí eu vou tirar a prova, né? Eu vou pegar seno de x, no caso aqui ele chamou seno de alfa, certo? Aí vai ser 1 terço, só que isso aqui está ao quadrado, então eu elevo ao quadrado. E o cosseno ao quadrado de alfa, quem é o cosseno? É 2 terços. E eu vou elevar ao quadrado. E isso obrigatoriamente tem que dar 1. Aí vê só, 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Então, quando eu resolver essa conta, a resposta tem que dar 1. Se não der 1, não satisfaz. A conta está errada, certo? Você provou. 1 mais 9, eita, desculpa. 1 mais 4, 5. E o denominador, já que é igual, né? A gente só repete. Então, aqui deu 5 sobre 9. 5 sobre 9 dá para, se eu pegar 5 e dividir para 9, vai dar 1? Não. Certo? Porque nem dá para dividir aí no caso, porque 5 é menor que 9. Então, isso aqui, ó, não deu igual a 1. Foi diferente. Então, não satisfaz. Certo? Essa questão aqui está errada. Os números que ele deu que foi dado aí está errado. Então, não satisfaz. Você vai colocar 24º, bora ver o que pede no 24º. Sabendo que o seno de x mais 3 cosseno de x é igual a 0, certo? Com 3π sobre 2 menor que x e x menor que 2π, obtenha, o que ele quer saber? O seno de x e o cosseno de x. Também é bastante fácil, certo? Só o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a relação fundamental, certo? A gente vai usar a relação fundamental, porque esses exemplos aí que eu estou dando é do livro envolvendo o assunto, certo? Mas antes disso, eu vou descobrir o valor de seno. Dessa forma aqui, ó. Eu quero descobrir o valor de seno, eu vou pegar seno de x é igual, aí tudo que está aqui, ó, eu vou passar para o outro lado. Por quê? Para isolar o seno de x. Então vai ser menos 3 cosseno de x. Fiz isso? Fiz. Agora eu vou pegar a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Certo? Aí o que é que eu vou fazer? Onde tiver seno de x, eu vou trocar por esse valor. Aí aqui eu tenho seno de x. Aí eu vou vir aqui, ó, e trocar por menos 3 cosseno de x. Só que esse seno ao quadrado de x está... Só que esse seno aqui está ao quadrado. Então aqui eu coloco ao quadrado. E estou repetindo o restante. Aí eu vou resolver agora esse aqui que está aqui dentro. Aí eu tenho menos 3 ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3 é 9. Cosseno de x ao quadrado é cosseno de x ao quadrado. Aí ficou assim, 9 cosseno de x ao quadrado. Mas aqui não tenho que resolver, eu repito cosseno ao quadrado de x igual a 1. Certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Vê só, eu tenho 9 cosseno ao quadrado de x. Desculpa, eu vou colocar aqui. Mais cosseno ao quadrado de x. Eu vou ter, se eu tenho 9 e ganhei mais 1, eu vou ter 10 cosseno ao quadrado de x. E isso tudo igual a 1. Vou fazer aqui, viu? Eu quero saber o cosseno de x, certo? Aí eu vou vir aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 10.
E eu peguei o 10 que estava aqui e passei para o outro lado dividindo, certo? Aí ficou assim, ó. Cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1/10. Por quê? Eu quero saber o cosseno de x. Então eu tive que tirar esse quadrado, como foi lá no exemplo anterior, certo? Antes de eu apagar o quadro. Então eu passei esse daqui para o outro lado, ele foi na forma de raiz. Aí vê só, cosseno de x é igual a mais ou menos, qual é a raiz de 1? É 1. E a raiz de 10? Eu não tenho, mas vai ficar raiz de 10. Terminou, Deoclésio? Infelizmente não. Porque lá no nono ano, quando eu estava ensinando vocês radiciação, eu disse que a gente não pode deixar no denominador raiz. Então o que é que a gente vai fazer? Vou dizer que 1, o cosseno de x é igual a 1. Deixa eu deitar aqui. 1 raiz de 10 vezes, isso é uma propriedade que tem, você já sabe. Raiz de 10 sobre raiz de 10. Fazendo aqui, ó, 1 vezes raiz de 10 dá raiz de 10. E raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100. 10 vezes 10 não é 100? Então, raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100. Qual é a raiz de 100? 10. Então, o cosseno de x é, vou vir aqui e apagar e colocar raiz quadrada de 10 sobre 10. Pronto, Dioclésio. Se eu descobriu o cosseno de x, que é raiz de 10 sobre 10. Beleza. E agora, como é que eu vou fazer para descobrir o seno de x, que está faltando? Porque eu tenho que descobrir o seno e o cosseno. Fácil. Vou pegar essa parte aqui do quadro, tá certo? Não vou fazer toda. Eu só vou pegar essa partezinha aqui da conta, que é seno de x igual a menos 3 cosseno de x. A gente não tem o valor do cosseno de x, aí agora tu vai substituir, certo? Aqui e resolver a conta. Não posso resolver, porque se eu substituir aqui, a resposta já vai estar na cara. Aí vocês vão terminar aí. Qualquer dúvida me pergunta, certo? E até a próxima aula.